Vamos à próxima questão. Tendo por base os princípios constitucionais, analise o item que se segue. A decretação de prisão preventiva por meio de decisão judicial de réu de alta capacidade econômica, sendo esse fato exclusivo para o fundamento da decisão, viola o princípio constitucional da isonomia, uma vez que o critério de riqueza e pobreza não é suficiente para manter o réu em prisão cautelar. Esse item encontra-se correto pelo seguinte: a prisão cautelar, na verdade, ela tem como principal objetivo, como o próprio nome diz, acautelar a situação de liberdade do réu, a fim de que ele não possa se evadir do país, ou a fim de que ele não possa fugir da presença das autoridades, a fim de eximir-se do cumprimento da obrigação penal ou da penalidade a partir do ilícito que cometeu na esfera penal. Então a prisão cautelar, ela tenta acautelar a situação a fim de que as autoridades não percam de vista o autor do crime, o agente infrator, a fim de que ele possa ser, pelo Estado, avaliada a sua conduta e a fim de que possa ser aplicada a penalidade ao caso concreto, e não somente a penalidade ao caso concreto, mas executada essa penalidade com a restrição da liberdade do agente, se for o caso. Muito bem, mas a prisão cautelar ela tem fundamentos específicos previstos no Código de Processo Penal. O que se quer saber aqui é se afronta o princípio da isonomia o critério de alta capacidade econômica do agente infrator para a decretação da prisão cautelar, da prisão preventiva. Ora, me parece que sim, o item encontra-se correto. O fato de ser rico ou pobre não pode ser discrímine para que você possa prender de forma cautelar um agente infrator ou não. Afronta o princípio da isonomia justamente porque você teria a capacidade econômica de uma pessoa influindo na possibilidade dela se ver livre ou se ver solta em relação a uma prisão cautelar a partir do cometimento de um crime. Dessa forma, você estaria segregando ou tratando de forma diferenciada ricos e pobres em relação à possibilidade de acautelamento de prisão, em relação da possibilidade de decretação de prisão preventiva. Na verdade, os critérios precisam ser objetivos e precisam dizer respeito à periculosidade do indivíduo em situações específicas. Óbvio que a alta capacidade econômica, em tese, facilita, por exemplo, a fuga do agente do país. Por isso que a questão diz, sendo esse fato exclusivo para o fundamento da decisão. Então, decisão de prisão preventiva, cujo único fundamento seja a alta capacidade econômica do agente infrator, afronta o princípio da isonomia e não é fundamento suficiente para sustentar a prisão cautelar, no caso, a prisão preventiva. Portanto, o item encontra-se correto, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e essa é a sua resposta.